Olá, boa noite. Boa noite a todas, a todos, a todes. Bom, deixa eu ver, a professora Eudinei já está aqui com a gente. Deixa eu colocar ela aqui. Boa noite, gente. Boa noite, professora Eudinei. Olá, Dani. Posso chamar de Dani? Pode, por favor, fique à vontade. Boa noite para você, para as pessoas que estão aí conosco, começando a chegar, né? Eu estou vendo aí algumas pessoas chegando. E muito bacana, viu? Essa conversa, Goiás-Maceió. Excelente. Eu agradeço imensamente a sua participação, a sua boa vontade, né? Que recebeu esse convite com tanta alegria, e com tanta disposição, em nome do GPEG, da professora Ana Carolina, eu agradeço imensamente, tá? Quem agradece sou eu, Dani, porque é muito bacana quando a gente tem a chance de falar sobre o que gosta, né? E para mim esse convite foi muito especial. Primeiro porque ele está vindo de Goiás. Eu nunca fui em Goiás, eu morro de vontade de ir até aí, né? Seja bem-vindo, fique à É, vontade, venha comer um pouquinho com a gente, uma galinha a- caipira. assim que der, assim que der. E a outra coisa, que é um convite que vem de uma outra área. Olha a responsabilidade, né? É, eu sou da literatura, como você sabe, e eu espero poder contribuir, não é, com pontos que sejam interessantes para a gente pensar de uma forma interdisciplinar, né? Assim, e fico muito feliz. Então, obrigada a você que fez o contato, ao GPEG, né? Que eu fico muito curiosa para conhecer mais. E, enfim, a Universidade de Goiás, né? Porque tudo isso está ligado ao programa de pós-graduação em História, não é isso? E eu estou entendendo que você está fazendo pesquisa sobre autoras, né? Que são também nessa área que eu pesquiso, só que aqui no Brasil, né? Então, eu espero que a gente possa aumentar, né, o que a gente aprendeu, aprender mais. E Interessante. e começar uma conversa boa, né? Espero. Ainda mais nesses tempos, né, que tá tão difícil a gente conseguir levantar da cama e arrumar ânimo para continuar estudando, né? A situação, enfim, pandemia, política, tudo muito conturbado. Pois é, pandemia, política, retrocesso, né? E isso tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje também, né? Mas mais para o final da fala. Bom, professora, então, mais uma vez, muitíssimo obrigada. É uma satisfação imensa ter você aqui com a gente. Agradeço também todo mundo que está entrando, né? Quem quiser fazer pergunta, fiquem à vontade. No Isso, finalzinho, a gente separa um momento para conversar também com quem tiver tá, dúvida. tá. E eu convido você, professora Eudinei, justamente por causa dos seus temas de pesquisa, né? Hum, Como você citou, no doutorado, eu estou trabalhando com autoria, escritoras mulheres, né, de fantasias e utopias de autoria feminina no Brasil. Então, uhum, tem tudo a ver, a gente pode conversar bastante. Eu acho esse diálogo entre a história e a literatura fantástico, né? adoro. Uhum, Literatura para a história, ela não é só uma fonte, não é simplesmente uma fonte, né? Toda a discussão teórica em torno da literatura, dessa questão da representação da realidade, isso impacta muito a história, então faz com que nós, historiadoras e historiadores, também repensemos a nossa escrita, a nossa prática, né? A nossa isso, história também se faz através da escrita, né? E aí uhum, fica sempre esse debate que é muito frutífero e muito interessante, né? isso. Então, mais uma vez, agradeço todo mundo. Eu espero que seja uma live bem agradável, né? Que passe rápido. Se Uhum, acabar, a gente pode voltar para encerrar, né? tá. Para fazer os devidos agradecimentos. Quem quiser um certificado, uma horinha, assim, estiver precisando, né? Vai lá na bio, lá do perfil aqui do GPEG. A gente está emitindo também certificado de participação, tá? Para essa live. E também nós teremos um sorteio de um livro da professora Ildinei amanhã. Ela doou isso, esse livro maravilhoso, Utopias Sonhadas, Distopias Anunciadas.
Feminismo, Gênero e Cultura Queer na Literatura. Então, quem tiver a fim de participar, tem um post aqui na página do GPEG, é só seguir as regras lá e vai estar participando desse sorteio lindo. Então, eu vou começar apresentando a professora, né? A professora Idineu Cavalcante, certo? Ela possui licenciatura em Letras, Português e Inglês pela Universidade Federal de Alagoas, mestrado em Letras e Inglês pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em English Studies pela Universidade de Strathclyde, se eu tiver pronunciado correto, professora, meu inglês não é lá essas coisas, né? Se eu não me engano, fica na Escócia, não é? Fica em Glasgow, na Escócia. Isso. E também um pós-doutorado no país de Gales, né? Pela Universidade de Cardiff, né? De Cardiff, isso. E atualmente é professora pelo programa de pós-graduação Letras e Literatura da UFAL, né? E também é coordenadora do grupo de estudos e pesquisa Literatura e Utopia. Isso. Certo, professora? Quer completar mais alguma coisinha? Eu tenho um nome meio invocado, né? Aí, Ildinei. Ildinei, perdão, eu estou sempre aqui. Imagina, você só viu escrito. Então, tá, Daniele, muito obrigada por essa apresentação. E para apresentar rapidinho também, para quem não me conhece, eu sou doutoranda em História pela Universidade Federal de Goiás, com orientação da professora Ana Carolina Coelho, que é a coordenadora do GPEG, do Grupo de Estudos e Pesquisa em Gênero, aqui da Universidade Federal de Goiás. E a minha pesquisa está voltada para a literatura fantástica. Eu ainda estou decidindo, ainda estou tentando limitar isso aí, encontrar isso aí, né? Literatura fantástica de autoria feminina no Brasil. E eu tenho como fonte três livros, né? A Rainha do Ignoto, da Emília de Freitas, que é uma cearense, né? Nordestina também, e que foi escrito já no finalzinho do 19 para o 20, em 1899. Tenho também como fonte a Vossa Excelência, a Presidente da República no ano de 2500, da Alzira Bittencourt, que foi escrita em 1929, que ela é paulista, né, naquele eixo ali, Rio-São Paulo, e eu também trabalho com uma autora goiana chamada Ada Curado, que em 1952 ela escreve um livro de contos chamado O Sonho do Pracinha. Então, essas são as minhas três fontes, né? Então, acho que a partir daí, eu quero muito te ouvir, até para poder ver se eu consigo abrir caminhos e, né, dar uma iluminada nas coisas que eu estou pensando para a minha dissertação também, né? Isso. Bom, professor, então vamos começar. Quer acrescentar mais alguma coisa? Falar mais um pouquinho de ti? Não, somente agradecer a quem está nos acompanhando, agradecer o convite que eu já fiz, né? E só uma coisinha antes de a gente começar, o grupo de pesquisa, o nosso, está fazendo uma série de lives na interface Literatura e Utopia. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha, amanhã tem uma. Dá uma olhadinha em Literatura e Utopia, o nosso canal do YouTube, tá? Ótimo. Vai ser amanhã às 19 horas. E amanhã é sobre vidas secas, o que é muito interessante, porque isso é uma das coisas que eu tenho para falar. A gente não olha apenas o gênero do utopismo literário, tá? Eu vou explicar melhor isso daqui a pouco. Por favor. Bom, professora, então vamos começar. Mais uma vez, muito obrigada para todo mundo. Quem tiver o certificado, tá na bio, né? O link para preencher o formulário. E fique até o final, porque essa live vai ser muito bacana, eu tenho certeza. Bom, professora, nós intitulamos a nossa live, né? Literatura, História e Gênero, né? Utopias e distopias de autoria feminina no Brasil. E no mundo, né? Assim, num contexto geral, né? Porque a senhora trabalha mais com literatura inglesa, americana, e eu estou um pouquinho mais presa aqui ao Brasil, né? Isso. Bom, eu queria perguntar, professora, exatamente o que significa esse conceito, essa ideia que você está trazendo para a gente de utopia e de distopia. O que precisa ter um texto para ser considerado utópico ou distópico, né? Pois então, é uma pergunta imensa e a live só tem 1 hora e eu acho que tem outras perguntas.
Mas para te responder assim bem rapidamente, a gente pode dizer de cara que não há um conceito de utopia e de distopia, e sim vários conceitos, não é? A depender de qual é o enfoque que a gente está dando ao que a gente está estudando. Eu espero esclarecer sobre o conceito à medida em que eu for falando. Mas uma coisa muito importante para a gente dizer assim de cara é que utopia e distopia são coisas, né, que existem antes da conceituação. Então, a gente trabalha com ideias que foram surgindo do Renascimento para cá, mas não significa que utopias e distopias não existissem antes. E aí, nessa seara, do Renascimento para cá, por causa do marco, que foi a publicação da Utopia de Thomas More, né? Que é realmente um texto fundante, sem dúvida. Mas eu quero chamar a atenção para outras formas que sempre existiram e que tem a ver com as ideias de utopia e distopia. Então, se você olha a Bíblia, por exemplo, os mitos de criação, a gente vai ter definições de espaços, descrições de espaços paradisíacos, né? Espaços melhores do que o nosso real histórico. Há uma forma poética que era muito comum na Idade Média, que era exatamente sobre terras de abundância, de fartura, do não trabalho, do ócio, do viver para sempre, né? da longevidade. E esses poemas são conhecidos como os poemas da cocanha, tá? Então, as cocanhas são também utopias antes do termo surgir. Mas, para quem é feminista, para quem estuda gênero, o que há de mais marcante, não é, anterior à publicação da obra do More, é a publicação daquele livro da Christine de Pizan. Se meus alunos estiverem acompanhando aqui, já sabem do que é que eu estou falando. Estou falando da Cidade das Damas, que é um livro que foi publicado em 1405 por uma autora ítalo-francesa, né? Italiana, mas viveu na França, chamada Christine de Pizan. Por que eu falo desse livro? Porque a maior parte das historiografias sobre as utopias utiliza a utopia do Thomas More como marco inaugural. E é claro que a gente que faz pesquisa sobre gênero, a gente vai atrás do que mais há, né? As mulheres fizeram alguma coisa, e nesse caso, a resposta é um sim. Muito. Em neon vermelho piscando, sabe? Porque esse livro, A Cidade das Damas, ele parte de uma crítica que a Christine de Pizan faz ao status quo. Ela olha ao redor e ela vê muita misoginia intelectual, né? E ela responde literariamente com a criação dessa obra que, em nosso ver, na nossa perspectiva, é um marco inaugural da escrita utópica, porque ela tem os ingredientes todos ali. Eu vou dar só uns exemplos rápidos, porque é muito o que dizer, né? O livro é uma alegoria medieval, não há dúvida. Christine se coloca como personagem do livro também. E na primeira parte, no preâmbulo, ela expõe a tristeza que ela tem ao perceber a misoginia intelectual que a cerca. Então, ela parte desse princípio crítico, que é o lastro de toda a utopia. E a partir desse princípio crítico, que é calcado na história, ela extrapola literariamente, ficcionalmente. Ela recebe, entre aspas, 3 damas, que são alegorias, a razão, a justiça e a retidão. E essas 3 damas chegam para Christine e dizem assim: você vai escrever um livro para as damas. E é o que ela constrói. Ela constrói uma cidade metafórica, e nessa cidade ela coloca as mulheres
que eram invisibilizadas naquela cultura. Então, você tem todos os elementos da utopia aí, e a gente tem no Brasil uma grande estudiosa desse livro, que é a professora Luciana Calado de Planier, da Universidade Federal da Paraíba. Ela é a escritora, ela é a estudiosa que traduziu a Pisã para o Brasil, tá? O livro ele está disponível. Bom, a editora fechou, que era Mulheres, mas eu acho que a gente acha na estante virtual. A Cidade das Damas, com a introdução da Luciana Leonora, e eu tive o privilégio de fazer o prefácio dessa utopia para o português. Estamos falando de uma lacuna de 600 anos entre a produção e a tradução para o português. O que, mais uma vez, atesta, não é, a necessidade de a gente vasculhar os porões das bibliotecas, buscar os livros, porque eles foram produzidos. A gente aqui não sabe deles, né? Então, eu gosto de mencionar sempre esse livro da Pisã, porque ele é bastante esquecido. E é uma metáfora, a cidade utópica é uma metáfora que depois vai ser muito revisitada, né? Por vários autores, séculos adiante. E, de modo bem amplo, a gente pode dizer que essa obra, ela diz duas coisas que até hoje a gente vê que ainda procedem. A primeira coisa que ela deixa clara aí na Cidade das Mulheres é que o mundo é distópico para nós. Então, não há a menor dúvida, nós somos oprimidas, suprimidas, né? Nossas vozes são ceifadas por uma hegemonia do masculino. Então, isso aí já está registrado desde sempre, e o livro faz isso. E eu chamo essa coleção de mulheres, eu chamo isso de um inventário de visibilidade, porque ela vai buscar na história mulheres que fizeram e aconteceram, rainhas, santas, etc., e ela resgata as histórias. Então, na verdade, ela está fazendo, em 1405, o que a gente continua fazendo hoje. A crítica feminista da cultura, né? O trabalho bem arqueológico esse, né? Bem de historiadora. E o outro aspecto importante desse livro, e que vai ecoar séculos adiante, é a importância da escritura, da literatura, como abertura do espaço no âmbito do simbólico para que sejam inauguradas políticas e estéticas feministas, né? Então, ela já está nos dizendo lá em 1405 que talvez separatismo seja necessário. Não estou dizendo que ela está pregando o separatismo, mas o separatismo ali, ele funciona como um enclave utópico, como uma metáfora de fortalecimento de companheirismo entre mulheres. Mulheres, né? Então, essa questão da força, né? Isso. E é um pouco a rainha do ponto, né? Pois então, aí você vai ter... Aí você vai ter essa obra que você mesma mencionou, brasileira do século XIX, A Rainha do Ignoto. Não sei se é essa a edição que você tem. Linda, da Mulheres. Gente, essa daqui, ó. É bonitona essa também a tua capa. Mas, enfim... Mas, enfim, a gente vai ter isso que a gente, em literatura, a gente chama de também de topos, ou às vezes de tropo, né? Às vezes de meme também, né? Que são essas imagens cristalizadas que vão reaparecer em outras obras, e o separatismo feminista é um deles. Então, você tem isso na Rainha do Ignoto. Você tem em muitas, muitas outras obras. Mais recentemente, tem uma autora, mais recentemente, anos 90, tem uma autora norte-americana chamada Susie Charnas, que ela tem uma utopia separatista também. A gente vai ter na contemporaneidade, e às vezes a gente tem enclaves separatistas dentro de outros ambientes, como é o caso do filme famosíssimo aí, Mad Max Fury Road. Vocês devem ter assistido, adoro a Furiosa. Vocês devem ter assistido. Então, nesse filme, você tem, por exemplo, uma comunidade de mulheres que vive no deserto, né? Elas são nômades, elas são velhas,
de forma bastante interessante. Elas são velhas, né? Elas são sábias. Num tipo de utopia separatista dentro de uma utopia maior, que é o mundo futurista de Mad Max. Então, o separatismo é um dos tropos, né? É uma das imagens que se cristalizaram e que foram desdobradas, reutilizadas em outros textos. Alguém disse filme maravilhoso, eu também acho. Eu acho um filme maravilhoso, não apenas pela personagem, né, Furiosa, mas pelo desenho do filme como um todo, né? A gente tem ali um vislumbre utópico no final daquela distopia terrível, né, do Mad Max no futuro. Bom, professora, é muito interessante essa questão de como a literatura invisibilizou as mulheres, né? Então, quando você fala de uma história da literatura, de um cânone, você está sempre falando de obras célebres, mas obras de autoria masculina, né? Então, Thomas mesmo que seria um dos precursores, né? Inauguradores desse Isso. viés utópico, ele é tido como, ele foi colocado, né, como cânone, como o primeiro, mas como você pôde no filme, na verdade, talvez não tenha sido bem assim, né? Então, essa perspectiva feminista, essa crítica da feminista, da cultura, como você colocou muito bem, ela vem justamente para chamar a gente a chamar a nossa atenção para esses detalhes, né? Que não são detalhes, são o início, são uma fundação, né, de toda uma literatura. Então, a história dessa literatura feminina e dessa literatura feminista, né, ela ainda está muito ao ser escrita ainda, ela ainda precisa ser escrita, né? Essa historiografia está sendo feita, né? Está sendo refeita, e há muitas pesquisadoras fazendo isso. E aí eu vim por esse caminho das utopias e distopias, porque eu fiquei fascinada por esse modo de escritura. Mas antes de entrar exatamente nessa questão do meu interesse, eu queria retomar algo que você disse assim, e como é que a gente vai conceituar literatura, né? Desculpa, utopia, distopia. E eu havia dito há várias conceituações, a gente pode, grosso modo, mas muito grosso modo, partir da ideia de que as ficções utópicas, elas projetam, extrapolam a história, nos mostrando o que seria um espelho inverso dessa história. Então, onde a fome, na história real das pessoas, a gente vai ter a abundância lá na utopia, né? E a distopia seria mais ou menos o contrário. Eu estou dizendo mais ou menos porque o aparato ficcional é muito parecido das duas. E as pessoas tendem a dizer que distopia é o contrário de utopia, sendo que, na verdade, não é. Você pode ter... Eu acabei de apontar a Mad Max agora. Em Mad Max, você tem o espaço hegemônico distópico, mas você tem eclosões aqui e ali, né? Pequenas centelhas, pequenos espaços que desafiam a hegemonia e que tem, portanto, uma dinâmica utópica, porque quer transformar aquele espaço. Para a gente falar de literatura, utopia e distopia, eu vejo, aliás, isso é uma coisa que a gente vem conversando no grupo de pesquisa, a gente vê pelo menos 4 formas, tá? de fazer dialogar literatura e utopia. A primeira delas é, muito obviamente, o fato de toda a literatura ser um não lugar. Então, você pode partir do princípio de que todo texto é uma utopia, potencialmente falando, pois que inaugura um espaço que não existe. Tá? Então, nesse sentido, a utopia está sempre lá presente na arte e na literatura. Num segundo sentido, a gente tem esse tipo de gênero literário que nasce com o Thomas More e, antes dele, com a Christine de Pizan. Quer dizer, são ficções que nos apresentam um mundo alternativo. E esse alternativo, quando predomina o melhor,
ele é utópico, quando predomina o pior, ele é distópico, lembrando que essas noções devem sempre ser entrelaçadas. Então, a utopia aí seria uma forma literária, né? Um gênero literário. É um jeito de pensar a utopia também. Mas nós podemos entender que sempre que a literatura ou a arte, de modo geral, se lançar ao novo, ela estará sendo utópica, não é? Então, as vanguardas são utópicas, porque elas são formas experimentais, elas são testes do novo, como também o são os manifestos. O manifesto é uma forma literária potente demais, né? O nome do gênero já diz tudo, né? Manifesto é você manifestar, né? É você externar a necessidade de uma mudança. Então, os manifestos, a literatura de vanguarda, toda a literatura que abre uma janela no real histórico é utópica. Só que a gente que é da literatura, a gente tende a tratar como utopia e distopia aquelas ficções que vão extrapolar o nosso presente histórico e projetar ordens, que são ordens alternativas, e que servem como mapas cognitivos. A gente começa a perceber o mundo numa nova ótica. Então, isso aí é pelo menos instigante, já a princípio, né? Então, esse é um dos motivos que me leva a ler Utopia, que é o texto, ele já se anuncia diferente, como a literatura fantástica também o faz. Já se anuncia diferente. Já chega dizendo, olha, eu não sou o aqui e agora, certo? E isso faz com que, inevitavelmente, a gente estabeleça relações, não é? Com o aqui e agora. Queria mencionar, antes de passar adiante, um filósofo que muito influenciou o que eu penso, né, sobre utopia, que é o filósofo que mais discutiu o termo, mais esclareceu o termo no século XX. O nome dele é Ernst Bloch. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse filósofo. Ele escreveu um livro que foi publicado nos anos 50. É uma obra imensa, são 3 livros, né? Volume 1, 2, 3, chamado O Princípio Esperança. E, gente, eu acho que todo mundo que vai estudar utopia deve passar pelo princípio esperança. Não que o Bloch seja nenhum analista da cultura, como nós somos, no sentido de, assim, eu sou uma crítica literária. Ele não é, ele é um filósofo, tá? Então, ele não vai entrar em análises muito aprofundadas dos objetos que ele está estudando. Mas esse filósofo, ele reescreve o conceito de utopia no século XX, que ele andou bastante desgastado por conta de uma visão marxista que prestou um desserviço ao conceito de utopia, né? Aquela ideia de que a utopia real seria o socialismo científico versus o socialismo utópico dos intelectuais do século XIX. Então, a palavra utopia, ela tem passado por um esmagamento na cultura, né? Por um tipo de trivialização. E eu acho que não é exagero dizer que o Bloch é o filósofo que vai pegar o termo e dar ao termo a atenção que ele merece e repensar, tá, a utopia no século XX. Então, eu acho que ele é, assim, inevitável para quem estuda. O nome dele, professora, vai poder anotar? O livro dele, a coletânea? É o Princípio da Esperança, né? O Princípio Esperança. Ernst Bloch, que é outro cara que foi altamente esquecido. Ele foi publicado em português agora há pouquíssimo tempo, depois do ano 2000. E ele é da década de 50, né, a obra. O que é que o Bloch faz? Uma coisa maravilhosa para a gente que estuda utopia. Ele entende que a utopia é uma dimensão cultural que está presente em várias expressões, tá? Desde ações pessoais até movimentos coletivos. Então, ele vai tirar
da utopia esse rótulo pequeno que diz assim, ah, utopia é a descrição de uma sociedade alternativa, blá, blá, blá. Entendeu? Ele vai muito além e ele vai mostrar que essa dimensão utópica e anti-utópica também, porque ele estuda, por exemplo, ele lê a morte como sendo o fim da utopia. Por quê? Se utopia para ele está ligada a desejo e projeção, a morte sendo o fim do desejo seria a utopia, a anti-utopia plena, tá? Então ele faz uma leitura maravilhosa sobre possibilidades de leitura da utopia no mundo e não apenas em obras literárias que são produzidas nesse subgênero. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção em relação ao conceito é que tem um outro livro, bem mais recente, dos anos 90, escrito por uma socióloga britânica. Ela é muito ativa na sociologia. O nome dela é Ruth Levitas. E essa mulher escreveu um livro que também é basicão para quem estuda utopia. Ele se chama The Concept of Utopia. O conceito, né, de utopia. E aí, Dani, você está querendo que eu diga em 40 minutos o que, na verdade, ela explora longamente nessa obra, tá? O conceito da utopia. E se a gente fosse, assim, espremer o que ela diz, no final, ela chega numa conclusão muito bacana que me foi muito útil. Ela diz, não adianta pensar a utopia apenas enquanto forma, tipo, forma literária, forma de pintura, de jardins, etc., forma de arquitetura. Não, a gente tem que olhar para o fenômeno utopia a partir de sua forma, a partir de sua função e a partir de seu conteúdo. Então, são pelo menos 3 aspectos que a gente observa numa obra em se tratando de um teor utópico ou distópico. E a isso tudo eu acrescento trânsitos, os trânsitos dessa produção. Porque, assim, a Christine de Pizan, por exemplo, faz uma utopia lá em 1405 que não nos chega no Brasil, né? Por conta da falta do trânsito da tradução. Então, tradução aí tem uma importância fundamental nos trânsitos utópicos. E aí, tradução também é uma coisa que o nosso grupo de pesquisa tem tentado investir, tá? Tradução de textos que sejam ou utópicos e distópicos ou teorizações, né, acerca disso. Aí, pelo que você me convidou, tendo dito tudo isso, pelo seu interesse, eu entendi que você está pendendo para as utopias enquanto forma literária, né? E distopias enquanto forma literária. E aí, a gente começa a usar o termo utopia com o Thomas More, porque é ele quem vai cunhar a palavra, né? Nessa síntese brilhante que ele fez de eutopos com utopos, que dá o bom lugar, que é ao mesmo tempo o não lugar. Brilhante. Porque ele já está fazendo um movimento autorreflexivo, né? Existe uma metacrítica muito forte aí, atuando no livro da utopia. As pessoas tendem a simplificar e a ler a utopia como sendo, olha, que livro mostra a perfeição de uma sociedade. Não, o próprio More já brincava com o título da coisa. Gente, é um bom lugar, mas ele não existe. E é como se o More estivesse tirando onda da própria sociedade que ele cria ali na utopia, né? É a toa que o More terminou como terminou, né? O fim dele foi decapitado. Exato. Mas uma coisa muito linda é que ele manteve a linha e o pensamento utópicos até o fim, né? Ele foi eliminado, ele foi executado por um sistema hegemônico que, diferentemente da utopia que ele criou, não aceitava que a religião fosse relativizada, né? Isso, na verdade, ele rompeu com Henrique VIII por causa disso, né? Exatamente por causa da religião. Sendo que... Muito interessante ver essa conotação subversiva que existe, né, dentro dessa literatura utópica, porque ele acabou fazendo uma crítica à sociedade, né, ao absolutismo. Então, parece que a utopia não dá, pelo menos quando eu estava lendo, estudando, né, a questão da utopia, da fantasia, ela está muito ligada, de alguma forma, a esse contexto, a essa realidade social e política.
nem Isso. que seja para reforçar ou para romper com ela, né? Então não é simplesmente uma coisa que ele, num delírio, tirou da cabeça e falou: ah, não, isso aqui vai fazer sucesso. Então tem Que toda é uma questão social, né? que é o senso comum. Quando você fala com as pessoas de modo geral, eu estudo utopias. Parece que eu estudo fantasias que não existem e que são completamente desvinculadas do real histórico e que não têm o menor sentido. Então, o que você faz é perda de tempo, né? Sendo que o potencial subversivo está lá. O Bloch, em uma das frases assim famosas do livro dele, vai dizer: toda utopia é ancorada na história, né? Então a gente tem no próprio desenho da Utopia do Moore, no livro 1, você tem a crítica à sociedade britânica da época, muito corajosa, diga-se, para um conselheiro do rei fazer, e o segundo livro, não é, que é a descrição da ilha. Por falar nesse livro, vocês fiquem antenados e antenadas, porque vai sair uma edição comentada em português, anotada, traduzida diretamente para o latim, pela professora Ana Cláudia Romano Ribeiro, que é da Universidade Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo, e do nosso grupo de pesquisa. Ela vai estar lançando esse ano. Ela já traduziu, já revisou, está pronta. Então, essa vai ser uma tradução que vai nos ajudar muito, né? Porque é diretamente do latim. Mas então livros como A Cidade das Mulheres, A Utopia do Moore, cristalizam uma forma que vai ser repetida adiante, né? Então, ajudam a cristalizar um modo de escrever ficção, um modo de escrever literatura que contrasta, como você disse, o presente histórico com uma possibilidade alternativa, seja ela melhor ou pior. Só que do mesmo jeito que a gente fala das utopias ou distopias literárias, a gente tem que ter em mente também que essa ideia não é fixa e nem estável. Eu acabei de mostrar que a utopia do Thomas More não é marco inaugural do gênero. Quer dizer, é um texto importante, mas não é um marco inaugural do gênero, porque havia antes. E vai que a gente descobre outra coisa antes. A gente não sabe, a gente faz pesquisa e o universo é aberto, e que coisa boa, né? Aí, o que é que acontece com isso? A gente tende a tratar obras anteriores a essa cristalização como proto-utopias, tá? Sim. Aí depois vem as utopias. E depois vem o que o Moylan, que é um estudioso aí da área, né, da literatura, vai chamar de utopia crítica e distopia crítica. E eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Então, digamos assim que numa linha que é claro que vai oscilar, né? A gente tem as proto-utopias e distopias, aí a gente tem as utopias e distopias. Aí a gente tem as utopias críticas e as distopias críticas, eu vou chegar lá. E a gente tem o século XXI, com outras coisas que estão sendo estudadas agora. Então, a gente precisa também entender que quando a gente fala gênero literário, não se trata de algo imóvel, claro que não, imagina, é linguagem, e é linguagem que pertence a um determinado momento histórico. Então, as coisas vão mudar, né? Entre uma forma... Né? Então, precisa entender o que esse conceito quer dizer naquele momento, né? Tem toda uma relação com o contexto. Então, a ideia de utopia ela vai mudar, vai chegar no século XX com um outro formato, né? Bom, professora, eu acho assim... E aí, quem tiver interessado em discutir melhor essa mudança nas formas, eu não gosto de usar a palavra evolução, que ela é muito da biologia, mas as formas são mutantes, né? Outra palavra da biologia, mutação. Mas, enfim, nessa linha, aí a gente pode, mais adiante, recomendar leituras, tá? Eu trabalhei no doutorado com o que eu chamei, na época, de distopias críticas. Aí eu posso falar mais sobre isso, mas talvez você tenha alguma pergunta, não sei. Então, professora Ildney, o que eu queria dizer, acho que agora eu falei seu nome certo, né? Ildney. Ildney, isso. Bom, o que eu queria pontuar é que, bom, o tema por si só
praticamente inesgotável, não está só na literatura, né? Como você citou, também está no cinema, está em todas as manifestações artísticas, está nos movimentos sociais, políticos, e parece que é um assunto que caiu no nosso colo, explodiu no nosso colo recentemente por causa de todo esse contexto que a gente está vivendo, né? É bem Isso. um pouco assim bagunçado, a gente não sabe direito o que está acontecendo. Uhum. Mas ainda pensando dentro daquele viés meio que subversivo, a gente não está falando aqui de qualquer utopia, né? Eu sei que você já tem aí um longo caminho, uma longa trajetória trabalhando com utopias feministas, né? Então vamos acrescentar essa característica aí, né? A gente não está falando de qualquer tipo de utopia, Isso. são utopias feministas. Então, o que eu gostaria de saber agora é um pouco melhor sobre essas autoras, essas escritoras feministas e os textos que elas trabalharam, que elas trabalham, né? Eu sei que você tem trabalho com a própria Margaret Atwood, com a Octavia Butler, né? Isso. Com a Mary Pierson no seu mestrado. Então, Uhum. eu queria que você tentasse agora outra tarefa difícil, né? Resumir aí um É, pouquinho quem assim, são essas mulheres. para quem tiver curiosidade, indo no meu Lattes, vocês vão achar lá artigos, capítulos que eu venho dedicando a essas mulheres autoras desde os anos 90. Essa história me chegou, as utopias me apareceram através desse livro aqui, ó. Na verdade, me apareceram quando eu era criança. Eu adorava ler as viagens de Gulliver adaptadas para criança e eu não sabia que eu ia passar o resto da vida estudando aquela coisa. Dá para ler? Woman on the Edge of Time. Então, me chegou com essa autora. O nome dela é Marge Pierce. Eu fazia graduação em letras, anos 80, olha só, anos 80. Graduação em letras na UFAL. E aí a minha professora de literatura de língua inglesa, ela disse, olha, tem essa autora norte-americana que tem uma pegada feminista. Depois eu vou falar um pouco mais sobre o feminismo e as utopias e distopias. Talvez te interesse ler. E ela me emprestou vários livros. Eu estou falando dos anos 80 em Maceió. Conseguir ficção em inglês era uma coisa dificílima. E aí foi sorte do destino, porque me caiu aquela mulher na vida que tinha livros em inglês que me emprestou. Porque, olha, só para vocês terem uma ideia, rapidinho assim, eu ligava para a livraria Da Vinci, no Rio, pedia o livro, eles faziam o pedido. 3 meses para o livro chegar no Rio, e depois eles postavam para mim. Era assim, era uma loucura. Aí ainda bem, né, que a gente está no século XXI, tem essa tecnologia maravilhosa. Ela disse, leia Marge Pierce que você vai gostar. E eu li, adorei. E a Marge Pierce tem esse romance, que é o clássico da ficção científica, que eu não quero chamar de feminista, eu vou chamar de gendrada, tá? Depois eu explico por quê. Eu já chamei de feminista no passado, mas eu estou mudando a perspectiva. Então, Mulher no Limiar do Tempo é o título provisório. Um colega e amigo está traduzindo esse romance, 40 anos depois. Ele é de 76, esse livro. E esse livro, ele apresenta um conflito muito grande entre uma protagonista considerada louca, ela é ticana, norte-americana, nova-iorquina, pobre, mulher, enfim, do lado errado da hegemonia, né? E ela é colocada, ela cai na malha burocrática do estado de Nova York, ela é colocada num manicômio. No manicômio, ela começa a ter visões, e as visões são de uma pessoa do futuro, tá? E essas visões, elas são ambíguas. A gente não sabe se Connie, que é a protagonista, se ela está drogada e tendo alucinações, ou se ela está realmente dentro da realidade ficcional, viajando para o futuro. Isso é outro lance muito bacana, é a ambiguidade desse texto. E, de forma magnífica, a Pierce mostra o mecanismo da utopia. Nova York, anos 70, a malha burocrática que ferra as mulheres, tá? Pobres, mães, carentes, enclausuram mulheres, né? E aí você tem a sociedade do futuro, e no futuro, gente, ai, é tudo tão lindo em Matapós, vocês têm que ir, vocês têm que ler, tá? Porque todos aqueles problemas dos anos 70, do feminismo dos anos 70, né?
estarão resolvidos lá. E as questões ecológicas. E acabou a heterossexualidade compulsória, e acabou a maternidade compulsória, e acabou a família nuclear, e é tudo lindo e maravilhoso. Aí eu estudei, né, a Mount Pierce no mestrado, e foi essa entrada com esse livro que me fez procurar mais, e eu achei muito mais. E nos anos 90 eu parti, né, da Pierce para o estudo das distopias, porque este livro, esse futuro que está aqui, ele é mais utópico do que distópico, ele é predominantemente utópico. A sociedade do futuro é melhor do que a de Cone, não há dúvidas, né? E a gente tem um desenho que o feminismo gostaria de ter nos anos 70. Claro que as coisas mudaram e claro que hoje o feminismo é outro. E aí, voltando à questão do feminismo, eu chamava esse tipo de texto, inclusive nos meus estudos vocês vão ver, de utopias feministas, ou uma época da vida que veio aí uma década depois do que a Pierce, né, com o famoso Handmaid's Tale, né, o conto da Aya. Eu chamava esses textos de feministas, mas toda vez eu tinha que explicar o porquê que esse texto estava sendo chamado de feminista. E aí eu cansei, não há nada no texto que aponte para nenhum feminismo intrínseco nesse texto. Tá? Do ponto de vista literário, é muito esquisito você falar que um texto é feminista. Porque um texto é ambíguo. Ele é várias coisas ao mesmo tempo. O conto da Aya, que eu acho que é mais conhecido das pessoas, principalmente por causa do impacto da série, o conto da Aya, por exemplo, ele é um texto horrível para as mulheres. Então, ele pode ser lido como antifeminista, tá? Aí, para resolver esse impasse do que é o feminismo, é muito mais interessante dizer que são utopias e distopias gendradas, quer dizer, o foco de gênero é muito forte, tá? E que a leitura que eu faço enquanto pesquisadora é uma leitura feminista. Aí sim, a gente vai estar num terreno mais tranquilo, tá? Ele aparece como feminista na minha leitura, certo? A gente não pode esquecer que quem está auferindo aí, não é? Esse rótulo, sou eu. É você, Dani, que está lendo. Então, a feminista é a leitura e a perspectiva política que informa aquela crítica que a gente está fazendo. Mas não há na imanência do texto nada que a gente possa apontar assim como, olha, isto aqui é tipicamente feminista. Não é. A gente pode fazer uma leitura com nuances mais ricas do que essa, né? Então, eu tenho chamado... Aliás, eu até publiquei um livro há um tempinho atrás, chamado Mundos Gendrados Alternativamente. É mais interessante a gente dizer que os mundos são gendrados alternativamente. E aí, nesse gendramento, a gente pode ter, por trás disso, uma política feminista, mas é uma política de leitura, tá? Sempre. E é claro que a gente vai ter marcas mais fortes do gendramento na autoria feminina, porque a autoria feminina geralmente acontece a partir de mulheres escritoras que estão preocupadas com questões de mulheres, né? Então, não é à toa que questões como a maternidade, que está super bem resolvida aqui, né? Não vou dar spoilers, porque pode ser que vocês queiram ler, mas os pais amamentam, eu digo pais homens amamentam nesse livro. É bem interessante o que acontece com a engenharia genética nesse livro. E nesse aqui a gente tem a redução das mulheres, né? Que é um traço estrutural das distopias de autoria feminina. Não significa que em todas isso vai acontecer, mas na grande maioria isso acontece, né? A redução das mulheres. Aliás, esse traço da redução das mulheres, ele já acontece em distopias feministas ali dos anos 30, 40, né? A distopia mais famosa, escrita por uma mulher na primeira metade do século XX,
É Swastika Night, Noite da Swastika. Eu não sei se está traduzido. Em Noite da Swastika, a gente tem isso também. O encarceramento das mulheres e a gente tem também a redução do status de cidadania, né? Quer dizer, são consideradas não cidadãs, não pessoas, né? Oi, você ia falar alguma coisa? Oi? Swastika Night? Desculpa? Esse livro, Swastika Night, é de quem? Esse livro você vai achar com 2 autores, porque como mulheres não tinham todo esse trânsito de publicação, aí uma das estratégias, vocês sabem, né, mulheres feministas, que era do pseudônimo masculino. Então, aparece em algumas capas como Murray Constantine. E em outras como Catherine Burdekin, que é o nome da autora. Tá? Se você botar Swastika Night, já vai aparecer na Amazon para vender. Então, se for Murray, é a primeira edição de homem, né? E Catherine, que são as edições mais recentes, porque já aparece como sendo o nome da autora, né? E ela escreveu antes de 1984, então é outro caso daqueles, entendeu? Orwell é o todo famoso, todo poderoso, mas Catherine Burdekin tem um livro muito bom também que tematiza a questão de gênero e que tem contornos feministas. É muito mais interessante a gente dizer que tem traços feministas, contornos feministas, vieses feministas, do que dizer que é uma distopia feminista, porque aí a gente vai estar reduzindo demais as possibilidades de leitura do texto. Mas eu estou vendo que o tempo está acabando e eu não queria deixar de falar deste livro aqui, porque, assim, é tanta coisa para falar. Está acabando, mas assim, se você não se importar e se os nossos espectadores não se importarem, a gente segue mais um pouco. Depois que esse primeiro bloco acabar, a gente volta, se você tiver tempo, claro, né? Porque assim, eu ainda tenho um monte de perguntas, algumas dúvidas que estão surgindo. Tá. Então, a gente pode ir mais devagar? Porque, assim, quando você disse quais as autoras que você lê, quais as autoras que você está lendo. Então, do mestrado para cá, eu fiz uma listinha de algumas, tá? Aí, os anos 60 e 70 são muito fortes na escrita utópica de autoria feminina. Por quê? Porque o mundo estava em ebulição, o mundo estava utópico. Todo mundo estava cheio de esperança. Direitos civis, direitos de negros, direitos de gays, direitos de cidadãos, direitos estudantis, trabalhistas, isso tudo estava em pauta nos anos 60 e 70. Então, a gente tem um chuveiro assim, de autoras maravilhosas escrevendo. E aí, não dá para citar todo mundo, mas nessa turma já estão a Pierce, a Atwood, e eu vou mencionar essa francesa, chamada Monique Wittig. Vocês já ouviram falar? Já. Como teórica do feminismo? É uma teórica do feminismo. Era, né? Ela é falecida. Ela morreu em 2003 ou 2004, mas já nesse século. Ela escreveu em 69, gente. Foi traduzido para a gente no ano passado, tá? Para a gente ter uma ideia. Outra dúvida, professora. Oi? Esses textos, é outra dúvida que eu tenho, né? Esses textos, a maioria deles publicados na década de 60, 70, 80, eles estão renascendo agora. Eles estão... Por que tanto tempo de início, né? Isso agora. A gente tem a questão que, primeiro, ficção fantástica, utópica, distópica, ficção científica, já são considerados de segunda ordem pela academia. Tá? Então, tem uma importância menor. E de autoria feminina, muito menos. Agora, o que a gente está vendo é o resultado das pesquisas, que começam exatamente no Brasil, dos anos 80 para cá. A minha tese foi minha dissertação, mestrado, foi a primeira a tratar de gênero na Federal de Santa Catarina, em literatura. Tá? Não sei nas outras áreas. Mas a coisa foi crescendo a partir dos anos 80. E aí as estudiosas, às vezes, traduzem, né? O que estão trabalhando e os textos começam a circular. Mas por que eu chamei a atenção para esse livro? Porque é uma utopia feminista, francesa. Ela tem todos os contornos do separatismo e ela é uma utopia armada. Olha o título, são guerrilheiras.
E ela é muito interessante de várias perspectivas. Uma delas é que ela retoma o separatismo. Outro ponto desse texto maravilhoso é que a gente tem uma voz narrativa. Olha como isso é a cara do feminismo dos anos 60, 70. A voz narrativa é no plural e no feminino. Elas, o tempo todo. A narração é na terceira pessoa e é o tempo todo no plural. Então, você tem a ideia que era passada no slogan, né? Sisterhood is powerful. Então, a irmandade é poderosa, a sororidade é poderosa. E isso está recriado estilisticamente na voz narrativa plural, o que é uma coisa raríssima. Você geralmente não acha um texto contado no plural. Elas, né? Aí o que mais? Monique Wittig, Doris Lessing, Ursula Le Guin, que é mais conhecida no Brasil, Octavia Butler, que está sendo traduzida agora. E o bom da própria Butler, inclusive, ela traz a questão de gênero e a questão de raça também, né? No nosso grupo de estudo, a gente leu o Kindred, que outra perspectiva interessante também é que ela não trabalha o futuro, ela trabalha o passado no Kindred, né? Então, também é um texto fantástico. E as parábolas, né? Ela tem 2 romances. Isso seria uma trilogia, mas ela morreu antes, né, de concluir. Aí tem a parábola do semeador e a dos talentos. A terceira não chegou a ser realizada. E você tem no futuro uma protagonista que é uma adolescente negra liderando um pequeno movimento de resistência. É muito bacana, né, essa autora. E faleceu de uma forma tão estúpida. Não sei se você sabe, mas ela caiu na porta de casa e bateu com a cabeça, e foi isso. 2006, né? Pois é, aí eu tenho trabalhado as utopias críticas, as distopias críticas, tipo Atwood, e assim, se vocês quiserem conversar alguma coisa, perguntar alguma coisa. E a Atwood continua publicando, não é, os textos distópicos, ela tem pelo menos mais 4 depois desse. Ela escreveu a trilogia que a gente chama de trilogia Mad Adam. Essa está toda traduzida já, porque a Atwood, né, é um nome assim mais conhecido, já está traduzida. E ela produziu agora em 2015 uma última chamada The Heart Goes Last, que ainda não tem tradução. Então, isso tudo já no século XXI. E a gente já está diante de uma outra modalidade de utopia e distopia. Então, utopia crítica, distopia crítica já não fazem muito sentido mais, tá? Aí, se a gente for voltar, eu digo do que eu estou fazendo agora. Não sei se é o caso. Né? O nosso primeiro bloco aqui. A gente vai falando até acabar? Sim. Então tá. Tem muita gente perguntando o nome dos textos, eu vou deixar depois, eu vou pegar certinho com a professora de mim e vou deixar para todo mundo. Tem um monte de gente querendo saber quais são os textos e tal. Tá, eu vou deixar para todo mundo. A gente pode fazer o seguinte também, quando terminar a conversa, eu posso mandar o meu e-mail, mas por favor só consultem coisas de trabalho para consulta, né? Para consulta, porque é muito material, gente. Tem o perfil no Instagram, né? Você tem o perfil do Literatura e Utopia. Tem o perfil do grupo no Instagram, Literatura e Utopia, isso. Então, se encerrar, a gente volta e a gente vai continuar com você. Mas, enfim, eu estava dizendo que a gente, na segunda metade do século XX, as utopias e distopias, elas ganham novos contornos. E um estudioso, né, que é o Tom Moylan, chamou esse movimento de utopia crítica e distopia crítica. Eu acho legal, tá? E isso funciona, para mim, com a palavrinha crítica, atuando em 3 eixos, que eu vou dizer agora. Primeiro é que esses livros fazem uma crítica ao patriarcado. Então, isso é óbvio, né? Aqui no Woman on the Edge of Time, por exemplo, você tem a maternidade e não existe mais a figura do pai, né? Então, a figura do pai foi simplesmente eliminada. As 3 pessoas que participam da maternidade são chamadas de co-mothers. São co-mães.
E isso independe de gênero, tá? Então, essa explosão crítica em relação ao patriarcado. Aí a gente tem a segunda dimensão crítica, que é um olhar sobre a tradição literária anterior, certo?